Muito boa noite, família Canção Nova, galera PHN. Estamos juntos em mais uma terça-feira pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. É uma alegria estar com você, chegar na sua casa nesse dia, um dia de graça, de testemunho, de crescimento da nossa fé. Eu não estou sozinho, hoje tem um testemunho muito bacana, mas quem vai apresentar para nós, o casal que aqui estará, é o nosso Tiba. É com você, Tiba, aí. Hoje o testemunho é fantástico. Valdeci e Ana Cláudia são os nomes daqueles que vão testemunhar aqui pra gente. E interessante que a história do Valdeci, ela pode parecer com muitas outras histórias de pessoas que estão nos acompanhando. Ele meio que se deixou iludir pela glória, pela riqueza, a vontade de querer ter, de poder, e entrou no vício do jogo. E a gente vai falar um pouco sobre esse terrível vício do jogo que o levou para um processo financeiro terrível, que o levou também para o álcool, que o levou para a cocaína e que destruiu aquele ambiente saudável de família. Mas nessa história toda, o papel da Ana Cláudia foi fundamental, porque ela permaneceu fiel a Deus a partir do encontro pessoal com Jesus num grupo de oração. Isso foi determinante para o processo de conversão do Valdeci. Hoje ele é um novo homem e nós vamos saber dos detalhes dessa incrível história. É isso aí, nós vamos conhecer um pouco desse testemunho que vai nos edificar. O grande intuito de tudo isso é nós dizermos: eu sou de Cristo Jesus. Por isso, vamos cantar, vamos nos alegrar e declarar: eu sou de Cristo. E o mundo precisa ouvir essa verdade. Vamos lá, família PHN, vamos lá, juventude, vamos dizer juntos: eu sou de Cristo. Apresentar o contrário da tua palavra, não irei concordar. Sabe por quê, galera? Eu fui chamado para a santidade, meu estandarte é a fidelidade. Fui convocado na cruz para a vida gerar. Sou nada fácil, não me entrego, nadarei contra a corrente do pecado, no mais ou menos não viverei. Estou no mundo, mas dele não sou. Vai comigo! Eu sou de Cristo, eu sou de Cristo, de Cristo eu sou, por Cristo, com Cristo e em Cristo sempre viverei. Eu e você somos de Jesus, somos de Cristo. Creia nisso, declara com a sua vida. Se o mundo me apresenta o contrário da tua palavra, não irei concordar. Eu fui chamado para a santidade, meu estandarte é a fidelidade. Fui convocado na cruz pra vida gerar. Canta comigo assim, ó: não sou nada fácil, não me entrego, nadarei contra a corrente do pecado, no mais ou menos não viverei. Estou no mundo, mas dele não sou. Então diga comigo assim, ó: eu sou de Cristo, eu sou de Cristo, de Cristo eu sou, por Cristo, com Cristo e em Cristo sempre viverei. Eu sou de Cristo.
manchar-me com sangue de inocente. Não ao aborto, meu irmão. Se me influenciarem contra a família, direi não. Não posso mudar o que Deus assim o fez, nem mesmo fazer o que Deus já condenou. Se sou verdadeiramente de Cristo, com Ele estou. Eu sou de Cristo, eu sou de Cristo, de Cristo eu sou. Por Cristo, com Cristo e em Cristo sempre viverei. Eu sou de Cristo, eu sou de Cristo, de Cristo eu sou. Por Cristo, com Cristo e em Cristo sempre viverei, sempre viverei. Sempre viverei em Cristo Jesus. Esta é a nossa grande missão nesse mundo tão hedonista e relativista que nós vivemos hoje. Nós precisamos, com a nossa vida e sempre que preciso, com as nossas palavras, declarar: eu sou de Cristo. Eu sou cristão, católico, autêntico. É isso que nós devemos fazer sempre. É isso que o PHN nos convida, é esta bandeira que nós queremos levantar, dizendo não ao pecado. Quero acolher você mais uma vez, que está conosco, mandando um abraço bem especial para minha esposa, para os meus pais que me acompanham agora, os meus amigos lá da minha paróquia, lá de Natal, a antiga paróquia, antes de entrar na Canção Nova. Então, um abraço a todos vocês. E quero abraçar os meus irmãos aqui do Ministério de Música Canção Nova, Biscuit no teclado, Jonas na guitarra, Felipe, filho do Dunga, aqui no contrabaixo conosco, o grande Nato ali na bateria e o nosso querido Fabinho, grande amigo do Eugênio Jorge, aqui tocando para nós também. Agora eu quero receber então esse casal. O Tiba já falou, já deixou a gente com esse gostinho assim de que realmente o testemunho vai ser impactante. Então eu quero receber aqui, já chamo eles para entrar aqui conosco, o Valdeci e a Cláudia. Bem-vindos ao PHN. Valdeci, Ana Cláudia, casados, têm 2 filhos e traz uma história de superação, de amor, de oração. Nós tivemos aí nesse final de semana aqui na Canção Nova um grande encontro, não é, que tinha como tema Mães que Oram pelos Filhos. E o que nós vamos ver aqui também, a gente vai mudar um pouquinho, mulheres que oram pelo seu marido, né? A gente vai experimentar esse testemunho e ver a eficácia da oração e do sofrimento ofertado também. Mas eu quero começar primeiro dizendo boa noite a vocês, bem-vindos. Boa noite. Uma alegria tê-los aqui no PHN. Alegria toda nossa. Então, começando por você, Valdeci, como é que era a sua infância, seu relacionamento com a família e também a infância da Cláudia? Então, começando com você, como é que era então essa... Então, a minha infância... O Valdeci criança. Valdeci criança, posso dizer que foi uma infância muito boa. Meus pais ali fizeram o melhor para mim. Aquilo que ele sabia, ele procurou passar para a gente, ser pessoas honestas, trabalhar, pagar nossas contas, querer somente aquilo que é da gente. Então, meu pai foi um pai assim, muito bom nessa parte. Na minha casa, posso dizer que não faltava nada, ele sempre procurava dar o melhor para nós. Então, ele foi um pai assim, para mim. O pai, ele não tem como dar ao filho aquilo que ele não tem, mas o que ele tinha, que era o melhor dele, ele nos dava. Por eu ser o filho caçula dos homens, acompanhava ele de vez em quando, gostava de andar com ele, do jeito dele, né? Me levava assim para os lugares que ele ia de vez em quando, para os bares assim, eu gostava de tomar uma também. Só que da maneira dele eu não via isso como errado. Depois que Deus entrou na minha vida, eu percebo assim uma mudança. Isso é uma coisa que o pai acho que não deve fazer, levar o filho. Eu presenciei quando era pequeno, meu pai
bebia, gostava de beber, só que meu pai não era um alcoólatra, ele tinha controle das coisas que fazia, que não foi o meu caso. Mas sempre onde ele estava, eu sempre acompanhava ele, gostava muito da companhia do meu pai, e sempre onde ele estava eu acompanhava. Então, para mim, ele foi um pai, assim, bastante legal. Que bom, bacana. Cláudia, então, e você? Como é que foi a infância da Cláudia? Me fala, primeiro, desculpa, vocês são da onde, né? A cidade de vocês? Sim, nós somos da cidade de Mauá, do Parque das Américas. Participamos da comunidade Dom Oscar Romero, de um grupo de oração, onde hoje eu faço parte do Ministério de Pregação, sou pregador da palavra. E a minha esposa, eu vou deixar que ela fale a parte dela, o papel dela lá. Sou intercessora no grupo de oração, né? E catequista na comunidade de São Benedito. E estou aí na obra, para a glória do Senhor. E lá em Mauá, como é que foi a sua infância também? Partilha um pouquinho para nós, rapidamente. Na realidade, eu sou de Pernambuco, né? Vim para São Paulo, conheci meu marido. E minha infância e meu relacionamento com meus pais, graças a Deus, era um relacionamento bom, um relacionamento legal. Vivi a minha vida de infância tranquila, como toda criança tinha que ter. Era brincar, né, se divertir, não ter preocupação nenhuma. Essa foi a minha infância. Uma infância sadia. E aí se conheceram aqui em São Paulo, veio morar aqui, começaram a namorar, né, casaram. Mas nesse meio tempo, antes do casamento aí, já você falou aí, Valdeci, que nessa partilha, nessa vida com a sua família, que foi muito boa, como você falou, né, pensando que também tudo que vinha do seu pai era bom, você também, pelo que conta no testemunho, logo cedo, 13 anos, começou a debandar para os prazeres que o mundo oferecia. Conta um pouquinho para nós como é que foi isso. Então, assim, aos meus 13 anos, eu já fumava, escondido do meu pai. Até mesmo ele dizia: filho, se o pai pegar você fumando, eu vou fazer você comer o cigarro. Ele dizia. Então, mesmo assim, continuei fumando escondido e até me tornei, né, dependente do cigarro também. E assim, complementando, né, minha infância, sempre assim eu me espelhava no meu pai, por ele ser essa pessoa do meio político. Ele foi vereador muito novo. E eu falava sempre para o meu pai, quando eu era pequeno: pai, quando eu crescer, quero ser como o senhor. Quero ser rico, quero conquistar o meu espaço. E ele falava: o pai acredita. Aí eu ainda brincava: pai, quando eu crescer, eu vou te dar um carro novo. E falava: o pai, espera esse carro. E na verdade foi tudo ao contrário, né? Mas assim, foi ele que me deu. Na minha adolescência, meu pai me deu uma moto. Naquela época era um sonho de consumo de um adolescente. Era uma moto grande. Então, sim, a minha infância foi da forma como ele achava que devia me criar. Ele procurou sempre fazer o melhor, então não posso reclamar, porque ele me criou com muito carinho, com muito amor. Quando o Tibo apresentou vocês aqui, ele falou, uma das primeiras coisas foi a experiência de querer ganhar, de ter as coisas, e aí você enveredou pelo meio do jogo. Quando aconteceu isso? Como aconteceu isso? E quando você percebeu que isso se tornou um vício? Então, assim, quando eu vim para São Paulo, que eu morava no interior, em Minas, vim para São Paulo, arrumei um trabalho, já trouxe as minhas condições financeiras que eu já tinha um dinheiro. Aí fui trabalhando, fui conquistando meu espaço, e meu pai, ele sempre me apoiando. E meu pai falava que eu era o filho mais novo, mais exemplar. E assim fui conquistando meu espaço, mas um vazio muito grande dentro do meu coração, que as coisas não preenchiam, o material não preenchia. Onde eu conquistei meu carro, depois comprei minha casa, e ali havia aquele vazio dentro de mim. Hoje eu não tenho dúvida que era a falta de Deus, por eu não buscar Deus, dar lugar a Deus na minha vida. Eu buscava a felicidade no material. Então não encontrei. Foi aonde eu conheci a minha esposa, a gente, né, se casou, a gente foi conquistando o nosso espaço, a gente conseguiu alcançar a casa de aluguel também, mas esse vazio dentro do meu coração que me consumia. Eu tinha uma TV, comprava outra nova, trocava os móveis da casa, mas nada preenchia. Era uma coisa assim que hoje eu percebo que é um vazio que há dentro de nós, que somente o Senhor tem o poder de preencher, né? E ali eu comecei a jogar, fui assim, numa casa de jogo, chegando lá, comecei a jogar, comecei a ganhar muito dinheiro, as primeiras vezes. Aí eu falei: agora sim encontrei o lugar que eu vou ganhar e vou ficar rico, realizar meu sonho. Mas eu não precisava de jogar, porque eu já tinha minha casa, tinha minhas condições financeiras boas.
né? Cuidava muito bem da minha família. Aí foi quando eu comecei a jogar. Não demorou muito tempo, eu me tornei um jogador compulsivo. Aonde que aproximadamente 6 meses eu vinha perder tudo. E minha esposa tinha uma confiança em mim. Até então ela pensava que eu estava trabalhando e eu não estava aprontando, estava jogando. E ali naquele momento eu abria o jogo e fechava. E logo em seguida, que eu me tornei um jogador compulsivo, eu já não mais ganhava. Hoje eu percebo assim que o inimigo de Deus, ele conhece a fraqueza nossa. A minha fraqueza era o dinheiro, nada estava bom, sempre querendo mais. Então naquele momento, para me viciar, eu ganhei nos primeiros dias. E depois eu perdi tudo. Quanto mais aumentava as fichas, mais eu perdia. E foi arrumando dívida, e chegou um ponto que a gente teve que vender até a casa de morada. Foi um momento assim para mim muito difícil, para chegar para minha esposa e dizer a ela que nós estava endividado, porque quando eu trabalhava nessa empresa, eu emprestava dinheiro, era agiota lá, tinha condições muito boas financeiras, e de uma hora para outra me deparei devendo para os bancos onde tinha conta, já com as contas estouradas, fiz empréstimo onde tinha lugar para emprestar, eu pegava dinheiro emprestado para pagar minhas contas, na expectativa de conseguir ganhar o dinheiro e pagar as contas. E nisso a conta só foi aumentando, virou uma bola de neve. Eu não mais consegui ter controle. Foi quando eu tive que chegar para ela e falar: vai ter que vender tudo para pagar as contas. Aí foi um momento assim muito difícil. E para você, Cláudio, nesse momento difícil aí, você não percebeu nada nesses primeiros anos de vida matrimonial, que ele jogava, nada acontecia? Como é que era isso antes dele chegar e dizer: olha, a gente perdeu tudo? Na realidade, eu não cheguei a suspeitar com nada com relação a isso, porque ele saía no horário de serviço e voltava no horário que ele terminava. Então, ele saía e voltava no horário de sempre. Então, para mim, estava tudo normal. E nisso, quando ele veio falar para mim, eu acredito que eu fiquei até anestesiada, porque eu não tive reação nenhuma. Simplesmente eu falei para ele, né? Por que você não me falou antes? Para eu poder te ajudar, para a gente lutar, né? Mas tudo bem, você errou, então vamos lutar junto e vamos conquistar tudo novamente. Mas falando assim parece ser tão fácil, mas não foi tão fácil assim, né? Chegar a essa situação onde você deixa a sua casa, deixa tudo que é seu e sai para um outro local, né, onde você vai morar de aluguel e você fica assim meio que perdido no tempo. Eu não sei nem dizer que forma, mas na certeza de que ia dar tudo certo. Mas no início foi muito difícil. E você já estava com os filhos nessa época? Então, já tinha um filho de 1 ano e 6 meses. Eu tenho 2 filhos, mas um dos filhos, Deus me deu em meia caminhada. Eu já estava na igreja. Adotei um filho, né? Hoje ele já tá se virando também, graças a Deus. E assim, a gente, quando saiu da nossa casa, a gente foi morar de aluguel. Eu creio que, para mim, hoje, eu consigo enxergar isso foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, ir morar nessa casa. Porque havia uma mulher de Deus que morava no fundo. Foi onde a minha esposa recebeu o convite. Posso falar o nome da irmã, né? Neiliane, claro. O nome dela, convidou a minha esposa e falou: para você superar esse momento difícil, você tem que buscar Deus, você tem que ir para a igreja, vamos para o grupo de oração comigo. Foi onde a minha esposa aceitou esse convite e lá onde ela encontrou força. Então essa pessoa foi um canal de graça na minha vida, de primeiro momento, onde creio que a transformação, né? Deus entrou na minha vida ali naquele momento, naquele convite. E ali a minha esposa foi para o grupo de oração, onde eu tinha um vício somente do cigarro, né? E do jogo. E a minha esposa foi para Deus e eu continuei no mundo. Só que a minha vida ali, como estava edificada naquilo que eu tinha, minha confiança não estava em Deus, estava no material. Eu vendo a minha vida ali sem condições nenhuma financeira, acho que eu fiquei assim meio que depressivo. Fiquei muito entristecido e comecei a beber. O vazio aumentou, né? O vazio aumentou. Então você buscou preencher aquele vazio, né, que te angustiava desde quando era jovem, e aí percebeu que poderia ser no jogo, como você muito bem falou, isso é muito importante, é um detalhe que a gente ressalta aqui, né, o inimigo, né, sabendo da sua tendência, né, à avareza, ao dinheiro, né, ele permitiu até, ele fez, pelo poder das trevas dele, né, que você ganhasse nos primeiros dias, né, nas primeiras jogadas, e ali aquilo era prazeroso, aquilo gerava um êxtase pessoal, ali estava
preenchendo aquele vazio. E é interessante, né, Tiba, porque aqui muitas vezes nós ouvimos testemunhos na sexualidade, ouvimos testemunhos, principalmente, da droga, né? Mas hoje vem um testemunho de vício, de jogo, né? E quantas pessoas que talvez vivam essas experiências, um tanto talvez menores, uma menor quantidade, outras que vivem de igual maneira como ele, que perderam tudo, né? Que tiveram que perder a sua própria casa por causa do vício do jogo. Isso é muito comum, meu irmão. Mais comum do que a gente imagina. Eu vi uma reportagem há um tempo atrás sobre justamente essa realidade, e a reportagem acompanhava algumas pessoas que vivem esse dilema do vício do jogo, que é algo realmente, como disse o Valdeci, é compulsivo, ele perde o controle, e você sempre vai achar que você vai conseguir repor o que você perdeu. Não é isso? É o que essas pessoas relatavam, né? Eu perdi, mas no próximo pode ser que eu ganhe, e joga de novo. Aí agora eu vou ter que jogar de novo, porque eu já perdi 2 vezes, e joga de novo, perde 3. Não, agora eu não posso parar, porque eu já perdi muito, agora se eu parar, eu vou... E sempre aquela esperança falsa de que eu vou conseguir repor, pelo menos, aquilo que eu perdi. E entra num ciclo vicioso que te prende numa dívida realmente de pessoas que vendem tudo. Eu conheço um próximo meu, conhecido meu mesmo, que perdeu, tinha muitas condições, tinha 2 casas, tinha carros e tudo mais. Ele perdeu tudo e no final estava vivendo de aluguel e com muita dificuldade. Então é um vício muito perigoso, que às vezes a gente fala pouco, né? A gente fala muitos outros vícios, mas que destrói casamentos, destrói os relacionamentos, né? Destrói a confiança conjugal. Exato. E todo mundo sofre com isso, a família sofre, a estrutura familiar, a saúde familiar é atingida em cheio. E interessante que isso é o amor ao dinheiro, né? Exatamente. É o amor ao poder, é a avareza. Hoje nós estamos vivendo numa sociedade brasileira, nós temos aí vendo os noticiários, né, de tanta corrupção. Parece que hoje oficializaram a corrupção no Brasil, e por isso que esse processo da Lava Jato, graças a Deus, está fazendo, como diz lá no Nordeste, uma expressão assim, você deve saber, das tripas coração. Ou seja, fazendo de tudo, fazendo o máximo para poder lavar esse Brasil dessa corrupção, desse amor desenfreado pelo dinheiro, ou seja, ao ponto das pessoas roubarem o dinheiro da merenda escolar, não pagarem a professores, não darem um dinheiro para a educação, nem para a saúde, né? Hospitais aí totalmente desestruturados. E aqui nós vemos na nossa própria cidade aqui situações dessa maneira, que tem casas de Santa Casa que tem que fechar, né? Por quê? Porque aqueles que têm a obrigação e a missão, o dever de distribuir esse dinheiro no lugar certo, eles, por causa desta avareza, também vivem essa paixão desordenada ao dinheiro. Então é hora de realmente nós, e que bom trazemos esse testemunho, você viveu através do jogo, mas tantos outros, e um Brasil corrupto que vive esse vício do dinheiro, buscando então na corrupção, nas falcatruas, justamente roubar, tirar, possuir, viver uma vida de riqueza. Mas esse vazio não vai ser preenchido. Tudo vai passar. Não vai ser preenchido. Você pode nem mesmo perder tudo. Você pode ter milhões. Mas o vazio do seu coração, só Deus pode preencher. E aí você trazia que, enquanto a sua esposa ia para o grupo de oração, você, querendo preencher esse vazio do jogo, que já estava maior, o buraco aumentou, aí foi buscar no alcoolismo. O alcoolismo. Então eu comecei a beber todos os dias, porque naquele momento de embriaguez, eu esquecia das minhas contas, esquecia do meu carro, esquecia da casa. Eu vou beber para esquecer meus problemas, né? Exatamente. E ali eu percebi que naquele momento que eu estava embriagado, eu queria ficar constantemente embriagado. Foi aonde eu comecei a beber todos os dias. Em 3 meses eu me tornei um alcoólatra. Foi quando a minha esposa foi para o grupo de oração. Tinha um esposo em casa que tinha 2 vícios, do cigarro e do jogo. Em 3 meses no grupo de oração ela ganhou o primeiro presente, um alcoólatra. Mais um vício. Mais um vício. Porque o mal estava, né, ali me assolando, mas o que estava com a minha esposa era mais forte. Então ali naquele momento do alcoolismo eu conheci também a cocaína. Então foi um momento assim muito difícil, porque a partir daí eu já não fiquei uma pessoa mais de confiança.
infelizmente. Deixei de ser o homem da casa, como ela já estava sendo o homem da casa, pagando aluguel, trabalhando. Eu, além de não ajudar, eu estava tirando de dentro de casa. Infelizmente, totalmente ali, pela força do mal, não consegui enxergar o sofrimento da minha família, até mesmo dos alimentos, né, que faltavam em casa, meu filho já ali pequeno, precisando de mim. Mas o vício entrou tão forte na minha vida, que eu não consegui abandonar o vício. E ali a minha esposa buscando Deus e eu no mundo. E aí a gente começou a viver um momento difícil, porque eu comecei a arrumar dívida, né? Lá onde eu frequentava, nas drogas lá. Infelizmente, ela tinha que arrumar dinheiro às pressas para pagar. Arrumava dinheiro emprestado. Infelizmente, foi um momento, uma fase assim muito difícil. A miséria bateu forte na nossa casa. Mas ela não desistiu, ela permaneceu. Quando muitas das pessoas diziam para ela assim: Cláudia, vai viver a tua vida, vai buscar um novo caminho, você não precisa passar por isso. E ela dizia que não me conheceu no vício. E ela falava, e o pessoal muitas vezes dizia: seu marido não tem mais jeito, ele é caso perdido. E ela sempre com a fé dizia: para você é caso perdido, mas para Deus não é caso perdido. Deus vai trazer meu esposo de volta. E estou aqui para a honra e glória do Senhor. Que maravilha, gente. Que bênção. Glória a Deus. E olha, que interessante a sua partilha, meu irmão, porque uma coisa foi puxando a outra, né? Exatamente. Então, começou ali no vício do cigarro, 13 anos, aquela coisa, a avareza, o amor pelo dinheiro, a riqueza, aí vem o vício do jogo, ele não preencheu aquele vazio, perdeu tudo, aí vamos preencher com álcool, depois vem a cocaína, e aí nessa hora a gente entende por que a gente alerta tanto você a não ir para ambientes que te proporcionarão situações como essa. Então você pode dizer assim: eu vou para uma festa, eu vou para uma balada, eu vou para uma danceteria, eu vou para um baile funk, mas eu não vou fazer nada, eu vou só me divertir. E de repente ali você primeiro vai com um intuito, e depois aquilo começa só ficar, e depois vem transar sem compromisso, depois vem uma doença sexualmente transmissível, depois vem uma bebida para poder estimular você a dar em cima daquelas meninas, depois vem alguém que lhe oferece um êxtase ou uma outra droga, enfim, naquele ambiente que você só ia para se divertir, para dançar um pouquinho, né? De repente lhe é proporcionado um banquete de orgias, não é? de vícios que vão aprisionando você. Então, cuidado, quando você perceber que está aprisionado por um mal, busque o Senhor. Busque o Senhor. Não deixe ser enganado, como você infelizmente viveu este engano, né? De que talvez pelo álcool ele iria anestesiar aquela dor, iria tirar você daquela situação. Porque eu fico imaginando, Valdeci, que é vergonhoso, né? Assim, para um pai, e talvez ele queira beber porque ele tem vergonha de chegar em casa e não ter trabalho, né? Verdade. E aí ele bebe porque ele tem vergonha daquilo que ele é para a família. Só que a família tem vergonha dele porque ele bebe, e fica aquele ciclo, né? É verdade. E chegou um momento assim da minha vida, assim que eu me tornei uma vergonha da família. É até duro às vezes dizer, mas, né, eu reconheço que eu era vergonha da família. Por algumas vezes, né, meu irmão chegou a dizer que eu era vergonha da família, por que eu fazia tudo aquilo. E eles tentou me ajudar de várias formas. Mas o vício era tão forte na minha vida que eu rejeitava as ajudas deles. Eles pagavam a conta, me ajudavam, eu fazia tudo de novo. E ali eu queria me ver só. Não queria a presença deles na minha casa. E quando eu saía, não tinha hora para voltar para casa. Então eu permanecia as noites fora de casa, voltava somente no outro dia, daquele jeito. Então ali foi muito, assim, da parte da minha esposa, eu creio que não tem explicação. É Deus mesmo que deu essa força, porque eu mesmo hoje, até hoje não consigo compreender a força que tinha dentro dela, com aquela situação sendo ameaçada, infelizmente pessoas na porta, a agiota vinha atrás de mim, que eu comecei a dever para todo mundo. Como eu tinha uma boa amizade, eu tinha uma facilidade para arrumar dinheiro. Arrumei bastante dinheiro emprestado e não tinha condições de pagar, eu queria pagar, mas o vício era muito forte. Então ali ficou tudo muito difícil. Mas ali minha esposa perseverante na oração, no grupo de oração, indo para as missas, e não perdi um domingo de missa, e ali ela foi perseverante, até que um dia, pela busca dela, Deus enviou 3 pessoas maravilhosas na minha casa. Segura aí rapidinho, antes de você falar, partilha para nós então, o que foi isso para você? Enquanto ele vivia tudo isso, ele afundava ainda mais.
qual era a sua reação? Porque talvez tem muitas pessoas agora, Cláudia, que são mulheres, esposas de homens que vivem situações assim, ou que viveram, ou de filhos. Como é que você reagia? O que foi o grupo de oração para você? O que é que te sustentou nesse tempo? Na realidade, foi o alimento, foi o alicerce, foi onde eu busquei forças para lutar, para vencer toda essa batalha, porque não era fácil. Eu tive que deixar meu filho na mão dos outros. Eu tinha que sair de casa cedo, por volta, eu saía umas 6h30, chegava em casa muitas vezes 11h30 da noite, porque eu tinha que fazer extra, porque tinha que pagar aluguel, tinha que pagar, a menina cuidava do meu filho, tinha que arcar com as despesas de casa, fora o que ele ainda tirava, né? E muitas vezes eu tinha que correr atrás de dinheiro para pagar a dívida que ele havia feito para que ele não matassem ele. Então, e com relação a tudo isso, houve noites que, se eu até comentei com a irmã que foi uma das noites muito difíceis para mim, que eu cheguei em casa e meu filho estava dormindo durante uma semana todinha. Eu entrava cedo e saía tarde, ou seja, eu saía com ele dormindo e voltava com ele dormindo. E ele, naquele momento que eu cheguei em casa, eu perguntei para a menina que estava cuidando dele como que o Diego estava. Aí ele falou bem assim, Cláudia, ele não está muito bem não. Lá nós chamamos a moadinha, né? A moadinho. Ele ficou o dia todo a moadinho, hoje não quis nem comer. A moadinho, gente, Seu filho, triste, né? isso. Teve o dia todo triste, a moada é triste, né? Não quis nem comer. Aí eu fui lá no berço dele, era por volta de quase meia-noite. Aí eu... Ele estava com quanto tempo? Estava com quase 2 anos. Era 2 anos e pouco. Aí eu peguei, fui lá, acordei ele no berço. Aí quando eu acordei ele abriu o olho, deu aquele sorriso e falou, eu sou o neném da mamãe? Eu falei, filho, você é o neném da mamãe. Ele falou, você não gosta mais de mim? Aquilo ali foi como se tivesse abrido o chão e eu não sabia onde me enfiar. Eu falei, não, filho, a mamãe ama você. Porque eu tinha que sair de casa, eu tinha que trabalhar. Eu não tinha mais tempo de ser mãe, de cuidar do meu filho da maneira que tinha que ser. Eu estava também, além do pai estar ausente, eu também precisava ficar ausente pela necessidade daquele momento que eu estava vivendo. E isso é um momento que foi um dos momentos mais difíceis para mim. Né? Ouvi meu filho falar isso, eu não gostava mais dele, porque a situação em que eu vivia exigia que eu me ausentasse da vida dele. Que momento, hein? Nesta hora, realmente, a emoção toca o nosso coração, porque aí mexe com uma outra vida, é uma luta, mas é bonito perceber o amor de vocês, né? O sustento, né? Porque, olha, começa algo inofensivo, como, né, um jogo, passa para um vício do alcoolismo, porque, na verdade, o álcool servia como um entorpecente, uma forma de fuga. Né? Alguns recorrem até ao suicídio, para fugir do problema. Outros entram na bebida para esquecer a responsabilidade e não ter que deparar com a própria consciência. Depois, ele vai contar ainda a respeito da cocaína, que entrou na vida dele por causa disso. As dívidas e as ameaças de morte. Olha o que, a princípio, era só um joguinho inofensivo, né? Onde foi parar uma ameaça de morte, onde ele tinha que entrar num ciclo de empréstimos que deixava a situação cada vez maior e se deparar com isso. E agora, eu não tenho dinheiro, estão me ameaçando de morte se eu não pagar, as pessoas não querem mais me emprestar, e o que eu vou fazer? É uma situação angustiante. E sendo que também as pessoas, quando estão envolvidas nesse mundo de vício, eles se tornam pessoas mentirosas, né, devido ao vício. Então, no dia mesmo que eu cheguei do serviço uma noite, que, né, eu passei a mão no vão do sofá, cheguei tarde da noite, resolvi dar uma limpada na casa. Aí passei a mão no vão do sofá e que encontrei uma cápsula de cocaína. Eu esperei ele chegar, porque o que ele fazia? Ele passava a noite toda fora de casa, esperava eu sair para poder entrar, para que eu não brigasse com ele. Em muitos momentos, numa certa fase dessa batalha, meu filho já grandinho, por volta dos seus 4 anos, 5 anos, ele via as divergências entre mim e ele falava assim, quando via que o pai dele estava próximo de chegar, ele falava assim, mãe, quando meu pai chegar, não briga com ele não, né? Aí foi outro momento também que deu vontade, até quando ele chegasse, pra falar a verdade, matar ele, né? Nem brigar. Porque o Diego, eu vi naquela criança, sabe, falando assim para a mãe, mamãe, não briga com ele não, quando ele chegar, faça aqui, porque aqui é o cantinho dele, deixa o cantinho dele aqui,
né? Nossa, mas naquela hora que ele falou isso, aí me inventou uma raiva muito grande, deu vontade de bater nele por causa disso. Não foi nem porque veio um inocente vendo uma situação que não devia passar devido à condição que ele estava vivendo de vida. E ele esperava eu sair de casa para poder entrar. Eu ia trabalhar e no dia que eu achei essa cápsula, que eu peguei e falei assim para Deus, eu falei, Senhor, já não foi suficiente tudo que eu já passei, até isso também, né? Aí eu falei, Senhor, se essa união não for do teu agrado, porque primeiramente a gente é fraco, a gente é ser humano, nós temos nossas limitações, e eu falo para você, se a gente não tiver em Deus, não adianta, a gente nunca consegue, porque a nossa fortaleza tem que ser em Deus. E quando eu falei para Deus assim, que se aquela união não fosse do agrado dele, eu saí de casa, fui trabalhar, chegando no ponto de ônibus, tinha um panfletinho lá, o homem deixa seu pai e sua mãe, se une à mulher e os dois se tornam só carne. O que Deus uniu, o homem não separa. Lá fui eu chorar novamente, pedir força a Deus. Eu falei, Senhor, então me dê força, porque eu mesmo não consigo. Porque as nossas forças são limitadas, mas o poder de Deus é ilimitado. E quando ele chegou em casa, que eu perguntei, né, de quem que era aquilo ali, ele bateu o pé, falou que não era ele de forma alguma, que não era dele, que era um colega dele tido em casa, que tinha usado aquilo ali, que tinha deixado lá. Ele omitiu todas as formas, ou seja, eles, independente, você pode pegar eles com aquilo na mão, eles vão alegar sempre que não é dele. Por isso que é necessário sempre a gente estar atento a tudo que está à nossa volta, para não se deixar. E uma que eu nem conhecia isso, nunca tive nenhum contato com esse tipo de coisa. Então, para mim, quando eu peguei aquilo, na realidade, eu fui procurar saber o que era aquilo ali. Porque eu ouvia falar, mas eu nunca tinha visto. Aí foram me explicar o que era. Aí veio aquela tristeza no meu coração e eu questionei a Deus. Mas, para a glória de Deus, Ele me deu força e eu continuei. E o interessante é que quando mais a gente busca em Deus, mais as coisas se levantam. Por quê? Porque Deus, Ele tem solução para os nossos problemas. Mas o inimigo de Deus, sabendo que a vitória em Cristo Jesus é certa, ele vai investir para que a gente desista daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. E quanto mais eu buscava, quantas vezes eu fui para o grupo de oração chorando, quantas vezes eu voltava para casa e as coisas estavam cada vez mais pior. E quando eu vi que as coisas estavam piores, teve um momento, Deus falou no meu coração, que eu falei, Senhor Jesus, já chega, né? Já foi suficiente tudo que eu já passei, né? Então, que eu possa parar por aqui. Deus falou no meu coração, eu estou trabalhando e você não está observando. Eu sempre costumo falar para os meus irmãos, independente de qual seja a sua situação, como você esteja, nunca duvide do trabalhar de Deus, porque não é Deus que tem que provar para a gente que Ele está trabalhando, somos nós que temos que acreditar, que é tanto que o Senhor fala na palavra, crê somente. A nossa parte é acreditar. Deus é Deus para cumprir o que for necessário na nossa vida para o melhor da gente. Muito bem, que testemunho maravilhoso de amor conjugal, de crer naquilo que promete. Esses dias eu estou concluindo a escrita de um novo livro, e eu cito lá, eu já estava fazendo a revisão e lia novamente, que muitas vezes o que os casais fazem diante do altar não passa de um teatro, porque quando dizem que serão fiéis na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da sua vida, aquilo ali não acontece de fato, no concreto, porque só se é feliz, só se gosta de estar junto quando está tudo bem. E você dá esse testemunho hoje para nós desse amor, dessa palavra que Deus te deu e que você em Deus buscou, e de tantas vezes quando você estava mais rezando, mais dificuldades aconteciam, e às vezes nós caímos nessa tentação de dizer, meu Deus, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, né? E o interessante nisso tudo, que quando a gente está buscando, e as pessoas sabem da luta da gente, vem pessoas com o intuito de ajudar, lógico, né? E chamam a gente para ir para outras igrejas, chamam a gente para participar de outros movimentos que não é da nossa igreja, e a gente naquele desespero, porque a gente quer solução para o nosso problema. Exato. E nós acabamos, de certa forma, nos cedendo, deixando ir, sabendo que a pessoa está com o coração limpo, com a intenção de nos ajudar. Mas quando eu ia para outras igrejas, que a pessoa, no final de tudo que acontecia lá, que era uma benção, falava que aonde você participa, que eu falava que era da igreja católica, eles falavam que a gente, você sabe que vocês são idólatras, né? Aí eu não gostei daquilo, cheguei em casa, dobrei meu joelho e falei, Senhor, eu estou buscando força no Senhor, não no homem, né? E foi aí que eu busquei força em Deus, porque muitas vezes a gente busca, sai desesperado, buscando respostas, onde nossa resposta está em Deus. Não é
Não é a igreja que vai mudar a nossa vida, é Deus que muda a nossa vida. Então, independente de qual seja a luta, permaneça firme em Deus, porque Deus é fiel para cumprir. E quando nós acreditamos, Deus faz. Só a gente permanecer, independente de qual seja o vento. Como eu falo para os meus irmãos, Deus é Deus para cumprir. O que basta a gente é permanecer fiel, porque no próprio Senhor fala, no mundo terá aflição, mas coragem eu venci o mundo. Eu sempre falo para os irmãos, gente, entenda uma coisa, que não é porque a gente está na casa de Deus, vai deixar de passar por luta, pelo contrário. O próprio Jesus veio para nos dar exemplo. Ele falou, pega a tua cruz e siga-me, né? Ânimo, tenha coragem, seja firme. Ele carregou a cruz, Ele né? carregou a cruz. Então, quem somos nós para não carregar a nossa? É verdade. Então, independente de qual seja esse vento, a gente tem que acreditar que Deus está conosco, que a gente não está sozinho. O que é que o Senhor falou? Eu irei, mas não vos deixarei órfão. Ele está conosco. A gente tem que acreditar. Né? Agora, a Cláudia- Mesmo que nós não estejamos vendo, a gente tem que acreditar. Cláudia está falando tudo isso aí, às vezes a pessoa está em É uma casa pregação, gente. pensando assim, ó, agora é importante isso aqui. Às vezes a pessoa está pensando, ela está falando tudo isso aí, mas ela não sabe do meu sofrimento. A gente vai saber depois o que essa mulher passou, que não está nem no início. Ela foi acometida por um câncer maligno. Está aqui os exames da Ana Cláudia. Ela trouxe vários, que eu nem sei falar esse nome aqui direito. Corocarcinoma. É isso aí. Coriocarcinoma, múltiplos fragmentos. Esse foi o diagnóstico. E algo também surpreendente. Ela chegou a fazer o tratamento, perdeu todo o cabelo. Né? Aqui tem algumas fotos da Cláudia, né, sem o cabelo. Ela vai entrar nesse processo. Ou seja, mesmo depois da conversão do Valdeci, ela ainda enfrentou essa barra pesada que foi o câncer. Então, exigiu. E ela recebeu uma graça muito grande de Deus, que está aqui também, nos papéis dos exames, né, Cláudia? Então, quem está falando aqui não é uma mulher que divaga nas ideias, na teoria. Foi alguém que teve que viver essa fé na prática. Já não bastava tudo isso, ainda terá mais alguma coisa? Nós vamos ver no segundo bloco, porque, cara, imagina, quanta dor, quanta luta, né? E que testemunho. Eu acho que não preciso falar muito aqui, delongar, porque ela já falou o que era necessário para convencer seu coração. Não precisamos sair em busca da bênção onde as portas se abrem. É preciso permanecer na Igreja Católica firme, na certeza de que Deus está ao nosso lado para, junto conosco, carregar a nossa cruz. Se as pessoas estão com um slogan, venha para cá e deixe de sofrer, cuidado, é mentira. Porque o sofrimento faz parte da redenção humana, da salvação humana. E Deus estará ao nosso lado em todo o sofrimento. Antes do nosso intervalo, antes de nós cantarmos, Valdeci, fala para nós só essa experiência que você, de repente, encontra-se com Deus e depois tem uma recaída. Como é que foi isso aí? Então, devido à busca da minha esposa, a perseverança dela, 3 pessoas do grupo de oração foi até a minha casa. Chegou na minha casa numa tarde de domingo, 6 horas da tarde, e ali perguntou se podia fazer uma oração. Eu estava naquela situação debilitado, que eu só conseguia andar legal quando eu estava embriagado e drogado, infelizmente. Minha saúde já não estava muito boa, estava há 8 anos, já no vício. Então, naquele momento difícil, Deus foi ao meu encontro, e essas 3 pessoas que chegou até a minha casa, que é a Fátima, Francisca e Josefa, que a Fátima Miguel está com a gente aqui também. E ali, naquele momento, Deus revelou aquilo que estava oculto. Eu ouvia falar de Deus, mas eu não dava assim lugar para Deus na minha vida. Então, naquele momento foi muito forte, que Deus começou a falar das coisas que acontecia comigo às escondidas. Algo que elas não sabiam, que somente eu sabia. Falei, como ela sabe disso? E naquele momento ali, Deus usou para falar também que Deus tinha pressa da minha vida. Que Ele foi ali naquele momento, que Ele estava resgatando um pregador da palavra. E falou também que eu não tinha morrido ainda, porque todas as vezes que eles botavam a arma na minha cabeça, Nossa Senhora me cobria com o manto sagrado. E era verdade, porque minha mãe por várias vezes me ligava e dizia, filho, você ainda está vivo porque a mãe reza o terço por você todos os dias. Foi um momento assim, muito forte para mim. Porque naquele momento eu sabia que ela está falando diretamente, sendo boca de Deus para mim. Porque nunca eu imaginava que alguém sabia dessa conversa que eu tinha com a minha mãe e com as pessoas lá no tráfico.
Por várias vezes, eles botavam a arma na minha cabeça. Eu ali louco, querendo droga, não tinha dinheiro. Às vezes tinha trocado meu calçado em droga. Aquela situação. E eles diziam assim, meu apelido lá era Alemão. Eles falavam assim: Alemão, ontem a gente ia matar você aqui. Você começou a causar, atrapalhar o movimento da gente, querendo droga forçado, você devendo para nós aqui. E quando a gente botou a arma na sua cabeça, você sumiu na nossa frente. Então, naquele momento que falou que Nossa Senhora intercedia por mim, me cobriu com o manto sagrado, foi o momento mais forte da oração. E Deus mostrava também uma cova aberta para elas. Se eu não mudasse de vida, Deus ia me recolher. Por causa, era muito grande o sofrimento da minha mãe. Eu sei que meu pai sofreu bastante por mim, mas minha mãe sofreu muito mais. E a minha esposa também. E por várias vezes, pessoas, em vez de colocar palavras para ajudar a minha mãe, pessoas da minha família, por ver aquela situação difícil, chegava na casa da minha mãe e falava assim: Lúcia, olha, sinto muito em dizer, mas qualquer hora dessa seu filho vai chegar morto aqui. E minha mãe falava: não, ele vai chegar vivo aqui, restaurado em nome de Jesus. Então minha mãe também foi uma pessoa muito importante na minha mudança. Ela também não abriu mão de mim. Meu pai, eu sei que ele me amava muito, mas meu pai, devido à fraqueza, por não estar assim edificado em Deus como devia, meu pai infelizmente chegou a dizer algumas vezes, né: meu filho caçula eu perdi, esse aí não tem mais jeito. Mas eu quero dizer para quem está nos assistindo, para Deus tudo tem jeito. Quando a gente abre o coração, deixa Deus entrar, não tem nada acabado. Foi revelado na boca também dessas irmãs que não estava nada acabado, começando uma nova vida naquele dia. Ali eu senti uma grande presença de Deus e senti um desejo muito forte no meu coração de conhecer esse Deus de perto. Foi quando eu fui para o grupo de oração, que acontecia na segunda-feira, recebi a visita no domingo, na segunda já estava no grupo de oração com a minha esposa. E foi um momento maravilhoso. Aí senti uma sede de Deus, porque naquela tarde de domingo na minha casa, o que eu senti naquela oração, eu nunca senti naquilo que eu possuía, naquilo que eu tinha. Nem quando eu ganhei minha primeira moto, que quando um jovem ganha uma moto, ele compra o seu primeiro carro, há uma alegria. Eu senti feliz quando eu tive as minhas coisas, mas a presença de Deus foi incomparável. Foi um momento assim que fantástico na minha vida, que ali eu senti desejo de querer estar perto de Deus. E fui para a igreja e fiquei firme lá. Só que aí, segunda eu ia para o grupo de oração, na terça eu ia para outro grupo de oração que tinha nas nossas comunidades. Comecei para a igreja todos os dias, sedento de Deus. Aí fiquei firme por 2 meses, dentro de casa eu lia a palavra de Deus, ouvia muito testemunho. E ali, em 2 meses, eu estava liberto, feliz da vida. Eu pensei que eu precisava de Deus somente para ser liberto dos vícios. Aí eu me enganei mais uma vez. Então, peraí, enganou mais uma vez. Aí você vai saber daqui a pouquinho, depois do intervalo, o que aconteceu, que recaída foi essa. Mas a gente já pode dizer que houve um milagre aqui, né? Já houve uma intervenção de Deus. Quando eu compus essa música que o Dunga gravou, essa palavra realmente é muito forte. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Não é uma interferência. Deus não interfere porque Ele não se mete onde não é chamado. Deus intervém quando nós abrimos o nosso coração. Abra nessa noite o coração para Deus. Peça esse milagre também na sua vida, porque hoje pode acontecer essa graça. Realiza o milagre em nós, Senhor. Realiza o milagre em nossas vidas. Eu sei que Tu és o Deus do impossível. Eu sei que Tu és o Deus do impossível. Eu sei que Tu és o Deus de milagres. Tu que ouves a nossa oração, Tu que ouves a nossa oração, Tu que escutas o nosso clamor, Tu que sondas nosso coração, Tu que sabes do que precisamos, Senhor. Realiza um milagre em mim, Jesus. Realiza um milagre em mim, Senhor. Eu necessito da Tua intervenção.
realiza um milagre em mim. Jesus, realiza um milagre em mim. Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida.